Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então agora à nossa parte 10 da resenha. Continuando então, temos o tema investimento em capital humano. Além disso, por que é que indivíduos ou famílias presumivelmente autossuficientes estariam dispostos a investir em capital humano, isso é, a sacrificar o consumo corrente para fazer o investimento necessário para aprender uma das artes especializadas mencionadas anteriormente, ou uma das muitas outras registradas em texto do Oriente Próximo e micênicos, a menos que percebessem um mercado remunerador pelos seus serviços? A importância desse fator é sublinhada no parágrafo 189 do Código de Hammurabi, pela disposição de que um artesão que não ensinasse um ofício uma criança adotada enfrentaria a perda do seu aprendiz para sua família biológica. Mic, 1969. O parágrafo 200b das leis hititas estabelece o preço que um pai deve pagar para que seu filho seja treinado como carpinteiro, ferreiro, oleiro, marroquino ou marceneiro. Goetz, 1969. Notas. O fato de os núbios não terem sido contados como membros da expedição e não lhes terem sido atribuídas cotas de produção parece indicar que eram agentes econômicos livres e não escravos. Nota 11. Estimativas muito aproximadas da terra administrada pelos templos egípcios no final do segundo milênio variam entre um sexto e quase a área arável total. Os cálculos revelam que as parcelas enumeradas no papiro, algumas das quais são tecnicamente atribuídas a templos e outras a agências governamentais, compreendem menos de 5% do total de terras agrícolas disponíveis no Médio Egito. Os lotes são designados como kitmena, que significa privado ou cultivado. Ventris e Chadwick, em 1956, sugerem que Kitmenai pode ter significado outrora terra fora do Ager Publicus, recuperada pela iniciativa privada. Nota 15. De acordo com Heltzer, em 76, está definitivamente claro que, em Ugarit, abre aspas, a aldeia como um todo tinha responsabilidade coletiva de realizar o trabalho obrigatório, fecha aspas, e de pagar os dízimos reais. Não consegui localizar provas concretas de comunas agrícolas em Ugarit. Heltzer, em 69, cita, no entanto, um texto que menciona o SBR, o Sibir, se escreve SBR, em 6 aldeias, um termo que pode se referir a assembleias comunais locais. Por outro lado, parece que a Grécia micênica conhecia a agricultura comunal sob o termo damos. O damos é encontrado como proprietário e arrendatário de terras e, em um texto, determina que a terra mantida por uma sacerdotisa está sujeita à tributação. Ver Milonas, 1966, página 266 e 267. Nesse contexto, os comprimidos de Ma fixam as liquidações de imposto por cidade. Chalmerdini, 1973. Nota 22. O mundo antigo conhecia um extenso comércio de produtos pesqueiros em conserva. Por exemplo, fontes literárias revelam que Atenas do século V a.C. importava produtos pesqueiros de lugares tão distantes como Bizâncio e Espanha. Parte 6. A credibilidade dos mercados. Asserção 8. Como regra geral, as cidades, por exemplo a Babilônia, do mundo antigo não possuíam mercados de qualquer importância. Encontramos pela primeira vez um importante mercado para o varejo de alimentos no século VII a.C. em Salamina, na Ásia Menor. Baseado em Polanyi, 1981, páginas 78 e 79. Polanyi, em 1981, explica a sua preocupação com a ausência de mercados da seguinte forma, abre aspas, obviamente o mercado como lugar precedeu qualquer mecanismo competitivo do tipo oferta e procura, fecha aspas. Deve-se notar, em primeiro lugar, que, embora os mercados exijam mecanismos que permitam aos comerciantes comunicar, não exigem reuniões presenciais de todos os comerciantes. Em segundo lugar, o economista não incorpora a concorrência na sua definição de mercado. Os mercados podem ser competitivos, sendo os preços de equilíbrio determinados pela oferta e procura, isto é, pela interação de muitos compradores que tomam preços com muitos vendedores que tomam preços. Por outro lado, os mercados podem ser monopolistas até certo ponto. Nota-se, por exemplo, o caso limite do comportamento de formação de preços, monopólio bilateral, em que o único comprador de um produto negocia com seu único vendedor. A afirmação de Polanyi é, no entanto, surpreendente, porque os mercados, a concentração geográfica das transações, são uma adaptação previsível e facilmente implementada aos elevados custos de informação e transporte.
No mundo sem jornais diários, a localização de comércios semelhantes numa área compacta teria reduzido o custo para os consumidores de aquisição de informações sobre preços e características dos produtos. O aumento resultante na informação adquirida reduziria a dispersão dos preços e ajudaria os comerciantes a interpretar os sinais do mercado com precisão. Os ganhos decorrentes da redução do tempo de viagem entre lojas seriam maiores para produtos relativamente padronizados e para produtos de busca, cuja qualidade é facilmente verificada por inspeção. Nelson, 1970, página dos 323 e 325. Os benefícios para os consumidores não foram esquecidos porque, apesar de Polanyi, existem amplas evidências de mercados no Antigo Oriente Próximo. Neemias 13:16, no quinto século a.C., fala de homens de Tiro que traziam peixes e toda sorte de mercadorias e vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. Ezequiel 27, 13, 17, 19 e 25, um profeta do século 6 a.C., falou do mercado, entre aspas, ativo do mercado de Tiro e antes, no final do século 8 a.C., Isaías 23, 3, apontou Tiro como o mercado das nações. As maiores estações comerciais assírias na Capadócia eram chamadas de Caru, uma palavra cujo significado básico é aterro, cais, local de atracação. Um texto do sul da Babilônia registra a venda de uma casa no peixe Caru, e vários documentos referem-se à venda de grãos, lãs e escravos no Caru. Na Mesopotâmia, os termos para rua também conotam um mercado. Assim, os textos sumérios da segunda metade do terceiro milênio falam de mercadorias na rua. Uma tabuinha assíria do início do segundo milênio refere-se à venda de alguns imóveis perto da praça da cidade. Fontes assírias do século 9 a.C. também mencionam a praça das cidades de Ribetim, por exemplo, Rebit em Nínive, e o épico de Gilgamesh menciona a praça de Uruk. Vários portões de Jerusalém parecem ter se especializado em tipo específico de mercadorias. O portão do peixe, descrito em Sofonias 1:10 e 2 Crônicas 33:14 e em Neemias 3:3. O portão das ovelhas, descrito em Neemias 3:1, 32 e 12:13. E o portão da olaria, descrevido em Jeremias 19:2. O fato de o Egito também estar familiarizado com mercados especializados emerge da observação de Montet, em 1964, de que, abre aspas, nas cenas que retratam as diversas artes e ofícios, elas são quase sempre mostradas em grupos em túmulos de todos os períodos, fecha aspas. Na verdade, um texto da Quinta Dinastia coloca um Areret Nehep, portão dos oleiros, no templo solar de Neferikari. Uma indicação de pronunciada especialização locacional é encontrada em Atenas, como sugeriu Polanyi, na inclinação dos escritores atenienses para identificar lugares na ágora com os produtos ali vendidos: vinho, azeite, panelas, alho, peixe, perfume, roupas, etc. A Roma do início do Império tinha vários mercados especializados em diferentes tipos de escravos. No quinto século a.C., havia um stoa comercial no porto de Atenas, o Pireu. Humphrey, em 67, relata que as escavações russas em Olbia, uma colônia jônica grega de Mileto, na Ucrânia, revelaram uma ágora flanqueada por grandes estoas do século V a.C., que parecem ter sido utilizados para o comércio entre os ricos privados. Lojas também foram encontradas em locais do interior, incluindo Hazor, do primeiro milênio, no norte de Israel, Jericó, em meados do segundo milênio, nos estratos do início do segundo milênio em Kanesh, a estação comercial assíria na Capadócia, onde também foi escavada uma pequena praça aberta, e em Shnuna, do terceiro milênio. A escavação de uma cidade hitita descobriu o resto de uma loja com um, entre aspas, bar de tijolos de barro. Instalações de refeições também foram encontradas em Kanesh e Troia, Hisarlik, no oeste da Anatólia. Amarna, no Egito, por outro lado, carecia de lojas e bares, mas era bem provida de ruas, encruzilhadas e praças. Asserção 9. Nas sociedades antigas, o uso do dinheiro para trocas indiretas era insignificante. As grandes civilizações da Mesopotâmia e do Egito não usaram o dinheiro cunhado. As moedas foram encontradas pela primeira vez na Ásia Menor do século 7 a.C. Significado econômico do dinheiro. Da perspectiva da análise econômica padrão, a principal vantagem de um sistema monetário de troca em relação ao sistema de troca é que ele reduz os custos comerciais, reduzindo tanto o número médio de transações em que o comerciante deve participar,
como o número de preços que ele ou ela deve conhecer. O dinheiro reduz o número necessário de canais de mercado bidirecionais e torna viáveis padrões comerciais tortuosos. A desvantagem é que exige que a sociedade faça um investimento significativo de recursos escassos no aumento do seu estoque de mercadoria monetária e na criação de um novo bem de capital, de um acordo ou convenção geral, para utilizar alguma mercadoria específica para esse fim. Não será compensador para uma sociedade fazer esse último investimento até que o desenvolvimento econômico tenha aumentado a divisão do trabalho, o número e variedade de bens comercializados e, consequentemente, tenha elevado os custos de procura para além de algum nível. Nesse ponto, contudo, a introdução da moeda cambial contribui para o desenvolvimento econômico ao reduzir os custos de transação e, assim, facilita novos aumentos no número e variedade de bens, no número de transacionadores, no grau da especialização econômica, incluindo intermediários profissionais e comerciantes especializados, e a diversidade do mercado de crédito. O uso do dinheiro na antiguidade no Oriente Próximo. Na verdade, o antigo Oriente Próximo conhecia muito bem o dinheiro no sentido genérico de meio comum de troca. Os textos mesopotâmicos de meados da segunda metade do terceiro milênio já nos mostram vendedores ambulantes e, segundo Foster, em 77, página 35-36, a utilização da prata para pagar rendas e datas de compra, azeite, cevada, animais, escravos e imóveis. Além disso, a prata era amplamente utilizada em empréstimos pessoais e muitas vezes estava em posse de cidadãos e funcionários públicos. Além disso, os trabalhadores poderiam ser pagos em prata. Lambert, em 63, que estudou contratos de vendas e empréstimos e receitas fiscais, descobriu que a prata era utilizada por muitos níveis da sociedade, não apenas pelos comerciantes. Na Babilônia, durante o anterior segundo milênio, o preço da prata, em termos de cevada, era cerca de 7,5 vezes superior ao da Capadócia, onde a prata, como principal bem de exportação, era presumivelmente abundante. A prata era empregada para fazer pequenos pagamentos durante essa época, por exemplo, pagar um mensageiro para entregar uma carta ou comprar peixe para uma refeição. Também pagava escravos, escritórios em templos, aluguel de casas, campos e uma grande remessa de tintas. Na verdade, o uso da prata era tão comum que nos códigos legais da época, Código de Hammurabi, Lei de Eshnuna, a Lei de Responsabilidade Civil às vezes exigia a restituição em espécie, mas geralmente exigia o pagamento em prata. Essa característica de restituição monetária também é encontrada nas leis de Ur-Nammu, finais do século 22 a.C., no Código Lipit-Ishtar, século 20 a.C., nas leis hititas, terceiro quartel do segundo milênio a.C. e até mesmo no supostamente tribal Código da Aliança em Êxodo 21, versículos 33 e 34. Abre aspas. E, se um homem cavar uma cova e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova reembolsá-la-á, ele dará prata ao dono deles. E se o boi de um homem ferir o de outro, fazendo-o morrer, então eles venderão o boi e dividirão o preço dele. Fecha aspas. Durante o Novo Império, os egípcios pagaram impostos e aluguéis e compraram terras, escravos, bois, tecidos, cevada, carne, bolos, vinho e mel por ouro e prata, e, além disso, tomou um empréstimo de ouro com juros. O cobre foi empregado como meio de pagamento na Mesopotâmia, nos períodos Fara e na antiga Babilônia, e em Alalak, no século XV a.C. Na segunda metade do segundo milênio, os comerciantes egípcios empregavam cobre batido para compensar as diferenças no valor dos bens que trocavam. Continuam a aumentar as evidências de que os mesopotâmios, no final do terceiro e início do segundo milênio, usavam bobinas, har em sumério, she-uirum em acadiano, de metal, principalmente prata, mas também ouro e os metais mais baratos, bronze, chumbo, estanho e cobre, como dinheiro. Os textos da Capadócia e do Egito do final do segundo milênio referem-se a várias qualidades do dinheiro metálico. 1 Samuel 2,36 refere-se a Gorat Kezep, peça, pedaço de prata. O uso de prata em pedaços ou quebrada como dinheiro é indicado em Nippur do final do terceiro milênio. Evidência de cunhagem. A evidência relativa à origem da cunhagem, ou pelo menos do dinheiro garantido e da sua suposta ausência no Antigo Oriente Próximo, não é tão clara como sugerido por Polanyi e mais recentemente por Goldsmith em 87. Para começar, as referências a pedaços de dinheiro amarrados lembram os Kashpun Cancun, sacos de prata selados do início do segundo milênio.
A prata selada também é mencionada em textos do final do terceiro milênio. Antigos documentos assírios falam de prata marcada, udu, com seu peso. Ao refletir sobre essas referências, vem à mente que, no século XI d.C., no Egito, em outras partes do norte da África, na época talmúdica, cerca de 400 a 500 d.C., e anteriormente em Cartago e em Roma, as tesserae, várias moedas e, provavelmente, fragmentos de metal eram mantidos em bolsas etiquetadas do lado de fora, com conteúdo e selada por governos ou comerciantes privados. Além de manter as moedas frescas, isto é, preservar o seu peso total, Udovich, em 79, que estudou o uso no Islã medieval, explica que essas bolsas embaladas e etiquetadas tornaram o acerto de contas muito mais conveniente, evitando a necessidade de pesar, organizar e avaliar moedas para cada transação individual. De acordo com S. Smith, em 22, a, entre aspas, mina do Bitcarim, fecha aspas, é uma moeda oficial da antiga estação comercial assíria. No período da antiga Babilônia, há referências à prata do selo da Babilônia e outras cidades. Selos de gargalo de bolsas de couro foram recuperados nos traços de Ur III do templo de Nana, em Nippur. Zeitler, 1987, página 223 e 225. Rei Sheihain, em 58, refere-se de forma bastante concisa a panelas e bolsas de couro que encontramos oficialmente lacradas no Egito da Idade do Bronze. Embora sejam minoria, alguns egiptólogos, por exemplo, Cerny, em 54, página 910 a 912, tendem a acreditar que o Egito conheceu uma moeda de prata na segunda metade do segundo milênio. Essa crença baseia-se na expressão dos preços em termos de chat, chati, shenat e senil, uma palavra escrita ideograficamente e convencionalmente traduzida como pedaço. O pagamento propriamente dito consistia, porém, em uma cama e 2 tipos de roupa de linho avaliados em 4, 3 e 2 chatis, respectivamente. Em uma cena de mercado do século 13 a.C., de um túmulo em Tebas, um homem tira um recipiente de cerveja ou vinho de uma barraca em troca de 2 objetos circulares brancos. O selo, é claro, está intimamente ligado às origens conhecidas da cunhagem no mundo grego. Em Gênesis 23:16, Abraão pesa, entre aspas, para o campo de Efron a soma de 400 ciclos de prata, Kezep, Ober, Lassocher, dinheiro corrente do comerciante. Como não há menção em Gênesis a um teste de qualidade do metal, não parece racional pensar em uma moeda, entre aspas, garantida por um selo ou selo de um comerciante. No dinheiro israelita do século V a.C., os cambistas garantiam pessoalmente as moedas gregas e persas, marcando-as com uma contramarca. Os contratos de empréstimos assírios do século VIII a VII a.C. utilizam várias fórmulas para adiantar a prata de Shah, que significa a deusa, Ishtar da cidade, Arbela ou Nínive ou Bit-Kidmuri. Lipinski, em 79, argumentou contra a interpretação dessa frase como significando capital do templo. Expressões desse tipo, sugeriu ele, refere-se à qualidade do metal e a sua inclusão nos contratos não faz sentido, a menos que o metal seja impresso com um selo de garantia. Mais recentemente, Lipinski, em 85, concordou com Postgate, em 83, que Hes-Hat pode significar primícias, levantando assim a possibilidade de que a prata de Ishtar seja prata doada ao templo ou prata obtida pela venda de bens materiais e doações gentis. De acordo com Postgate, em 83, primícias de Ishtar é apenas uma designação técnica para a prata de propriedade privada depositada num templo para a guarda. Em seu artigo seminal de 79, Lipinski discutiu 2 contratos de empréstimo referentes a um pão de prata aklu, entre aspas, e um pão redondo chuchuru, entre aspas, que possuía o alto grau de finura de Ishtar. Textos do século XV a.C. de Alalakh também se referem ao pão ou talento monetário, kakaru. É plausível que esses pães, entre aspas, emitidos pelo templo fossem moedas, entre aspas, aceitas pelo público sem a necessidade de teste de qualidade do metal e possivelmente de pesagem. Vários lingotes em forma de pão do século VIII a.C., inscritos com o nome de um rei, precedido pela letra arâmica Yamed,
foram encontrados no palácio de Zingili, um estado do norte da Síria localizado na única boa travessia das montanhas Amanos de leste a oeste. A arqueologia forneceu evidências adicionais. Primeiro, vários lingotes de cobre em forma de coque recuperados dos naufrágios da Idade do Bronze em Gelindônia e Uluburun ostentam uma marca. Pulac, 1988. Marcas inexplicáveis também foram encontradas em vários lingotes de couro de boi ou de cobre de machado duplo da mesma época. 3 anéis de metal num tesouro de Amana, capital de Akhenaton, têm desenhos gravados nas extremidades. Frankfort e Pendlebury, citado por Castle em 92. Talvez as marcações tivessem como objetivo evitar o corte de anéis de peso e qualidade de metais fixos. As escavações em Assur revelaram lingotes de chumbo com um carimbo vago e disco de chumbo de vários tamanhos com um símbolo num dos lados. Smith, 1922, páginas 180 a 182. A chamada moeda elamita de um tesouro perto de Cabul é um quadrado de prata de 3/4 de polegada, uma inscrição fragmentária e um fragmento de uma barra de prata de um local do século VII a.C. no Irã apresentam vestígios de escrita cuneiforme. Tais evidências sugerem que, em vários lugares e épocas do Antigo Oriente Próximo, tinha dinheiro pelo menos parcialmente garantido, carimbado pelo templo ou pelo comerciante para reduzir os custos de transação e facilitar o alargamento e a intensificação das trocas de mercado. Bom, então é isso. Acabamos então nossa parte 10. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.